Estamos começando mais um Café de Negócios aqui na ITV e o nosso objetivo é trazer aqui empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras para aprender com histórias contadas na prática pelos próprios empresários e convidados. Histórias relevantes que vão nos ensinar na prática a como ter resultado e alavancar os nossos negócios. E hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios um empresário muito especial, um grande amigo, um parceiro, Luiz Carlos Pseudônimo, CEO da Polar Ar-Condicionados. Luiz, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra e uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, representando também a Marilda, sua esposa, que também é braço direito na Polar. Luiz, conta para nós um pouquinho, como é que é a história do Luiz? Quem é o Luiz? Onde o Luiz nasceu? Como é que foi essa história maravilhosa que eu sei que é incrível? Como vai, Arnold? Muito obrigado por ter convidado a estar aqui. Sim. Bom, a minha história é bem peculiar, né? Eu sou de uma família humilde, né? Uma família mineira que estavam todos lá e naquele êxodo da plantação de café no Paraná, lá na década de 1950, resolveram ir para o Paraná para ganhar a vida, né? Sim. Foi toda a família para lá e eu nasci lá no Paraná. Minha história, como é peculiar, fui criado pelos meus avós, na realidade, né? Minha mãe, quando engravidou, meu pai, por algum motivo que a gente não sabe, eu não conheci meu pai, ele foi embora e eu fui criado com meus avós. Só vinha saber realmente que eu era filho da minha mãe, que eu não era filho dos meus avós, com 12 anos de idade. Então, fui criado, né? Tenho pai, os avós, mães, né? Pai e mãe, então tudo foi criado pelos avós. E viemos aqui para São Paulo. Meu pai, depois de trabalhar muitos anos na lavoura, resolveu vir aqui para o interior de São Paulo, né? E na década de final de 1960, e onde a gente está morando até hoje aqui. Então, eu me considero hoje um verdadeiro ituano, né? Estou aqui há 40 anos na cidade de Itu, então me considero já um ituano nato aqui. Poxa, com certeza, 40 anos é um grande, são 4 décadas, é um grande legado. Luiz, eu acredito que para você tenha sido um momento muito específico da sua vida, quando você descobriu que os seus pais não eram os seus avós. Como é que foi isso para você? Pois é, então eu vim a descobrir com 12 anos, na realidade, né? Na história lá que o meu pai, naquela época, né, muitos anos atrás, minha mãe ficou grávida e naquela época, quando a pessoa ficava grávida e ficavam sabendo assim, de repente dava muita confusão, né, naquele tempo antigo. Então, o meu pai ficou poucos meses morando com a minha mãe, abandonou ela, já estava com 8 meses de gravidez, e a minha mãe foi morar novamente com a minha avó, meus avós, né? Então eu passei a ser filho dos meus avós, né? E aí minha mãe constituiu uma outra família, foi morar em outro lugar, e eu continuei morando com meus avós até meus 12 anos, quando eu vim realmente a saber que eu era filho da outra pessoa, né, da minha mãe biológica. Eu só passei a saber com 12 anos de idade. Até por uma questão de carinho deles com você, que a importância de te fazer feliz, de fazer bem na construção. E eu continuei, né, chamando meus avós de pai e mãe até hoje, eu chamo, né? Inclusive, infelizmente, eles são todos falecidos, mas eu tenho hoje minha mãe biológica, que eu vou à casa dela, chamo também ela de mãe. Então, eu costumo dizer que eu tive 2 mães, né? E os meus avós também considerei como pai e mãe até com muito carinho. Foram os que me deram a minha educação, foram que me cuidaram e me criaram como realmente filho da família, né? Que fantástico. Você é um cara diferenciado, né? E talvez está aí um dos grandes propósitos de você ser um cara tão maravilhoso, tão simples, ser uma pessoa diferenciada, né? E que tem tido bastante resultado. Luiz, conta para nós um pouquinho como é que foi essa questão do teu crescimento até a descoberta da vida profissional. Como é que foi o seu início de carreira? Porque você saiu, veio para cá, né? Se considera o ituano. Sim. Como é que foi essa questão de iniciar a vida profissional? Pois é, Átila. Você sabe que naquelas épocas lá atrás, para você fazer uma faculdade era meio difícil, né? A gente costuma dizer que quem conseguia fazer uma faculdade naqueles tempos era considerado filho de papai, realmente. A gente chamava nesses termos, pessoas, né? Que tinham muita condição. Muita condição, classe média, alta, tal, nesse sentido. Pessoas realmente pobres não conseguiam fazer faculdade. Eu sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, né? Meu sonho sempre foi se tornar um engenheiro.
Mas como eu sabia que eu não ia ter condições financeiras, né, mesmo porque a gente trabalhava e ainda tinha que ajudar o pai e mãe, comecei a trabalhar com 14 anos com carteira assinada, né? Naquela época a gente ainda podia trabalhar jovens, aí, entrar com carteira assinada. Eu peguei e procurei fazer um curso técnico. Então, a minha escola da vida foi o Senai, né? Fui ao Senai, procurei, fiz um curso técnico lá. Foi aonde que eu me profissionalizei e até hoje ainda sigo minha profissão que eu aprendi lá na minha infância. Então, para mim o Senai foi a minha faculdade, né? Digamos assim. Foi através do Senai, foi através da profissão que eu aprendi no Senai que eu consegui sustentar minha família, criar minha família e ter o que eu tenho hoje. E né? qual foi a profissão? Eu aprendi mecânica geral, né, ferramentaria, né, e mecânica de manutenção, fui me especializando, então hoje eu estou na área metalúrgica, eu faço muita coisa na área metalúrgica. E aí você se tornou um profissional dessa área e começou a trabalhar registrado, é isso? Registrado. E hoje eu tenho 34 anos já na área de manutenção, né, graças ao curso que eu fiz atrás no curso do Senai. Fantástico. Mas daí a gente foi procurando sempre aperfeiçoar e fazer mais coisas, né? Não parei por aí. A gente tinha vontade, eu sempre tive vontade de aprender, não tinha condições na época de comprar livros, né? Que eu gostava muito de ler também. Então, o que me fez gostar da leitura tal, eu lia muito gibis. Então, gibis, eu tinha coleções de gibis. Então, gibis de super-heróis, gibis daqueles que você comprava dos heróis que a gente via nas bancas. Sim. Eu cheguei a ter uma coleção de mais de 1.500 gibis. Então, uau, isso influenciei também meu irmão, também biológico, por parte de mãe. E nós fazíamos coleções e a gente gostava de ler. Livros mesmo assim, eu comecei a ler livros depois dos meus 18, 19 anos. Foi quando eu tive realmente condições de eu trabalhando e comprar livros. Mas o gibi foi o grande start para você começar a querer ter essa paixão por leitura. Gostava muito de ler. Está aí algo muito relevante para nós, você que está em casa, que você tem seu filho, que você tem seu sobrinho, né, o seu próprio colaborador, a importância de incentivar ele à leitura, nem que seja uma leitura mais prática, uma leitura mais simples. Mais cedo ou mais tarde ele vai querer ter esse envolvimento, essa prática da leitura, essa paixão por ler, e aí começa a vir livros como o próprio Marco Honorato teve aqui conosco da MH, e nos deu duas dicas de livros, né? E a importância dessa leitura, a importância de ter conteúdos importantes, né? Sensacional. O primeiro livro, para você ter uma ideia, que eu ganhei foi de presente de uma amiga nossa, que foi a história de Robinson Crusoe. Até hoje eu não esqueço. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida, que eu consegui comprar, que eu ganhei, né? E consegui ler. O resto era tudo mesmo gibis. O que te marcou nesse livro que foi muito importante para você? A reconstrução deles, né? Foi um pessoal que se perderam num lugar, numa ilha e tal, e lá eles não se abateram tal, e construíram a vida deles lá, né? Em grupo, em família, união. Então, isso eu consegui trazer, né? Que eu acho que a união sempre, realmente aquele ditado que a união faz a força, realmente é isso, né? Através da união da família, eles conseguiram sobreviver lá onde que eles ficaram perdidos, né? Então... E eu vejo que você é um profissional, um pai, um marido bem com essa característica familiar, né? Sim. E talvez através do próprio livro que deu um start para você ter esse sentimento, para que você pudesse ter esse sentido de vida, essas características como homem e até como homem de negócio, que nós já vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Certo. Nós estamos aqui recebendo o Luiz Carlos Pseudônimo, CEO da Polar Ar-Condicionados. Você vai ver ainda nesse programa o quanto importante é essa questão de você acreditar no seu sonho e a importância que isso tem. Fica aí ligadinho, eu já volto aqui com mais uma pergunta para o Luiz. Um forte abraço e até já. Esse é o programa Café de Negócios e você que está chegando agora, nosso programa tem o objetivo de trazer empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras para trazer as suas histórias na prática
de forma relevante para que a gente possa aprender, eu e você, com a história de vida e o sucesso dessas pessoas. E hoje eu estou recebendo aqui um grande empresário da região, Luiz Carlos, pseudônimo, CEO da Polar Ar-Condicionados. Luiz, você estava me falando da importância da leitura, do estudo, e você não parou pela metalúrgica, você não parou no Senai, você continuou estudando. O que você fez depois? Então, Átila, eu consegui vir realizar o meu sonho de fazer uma faculdade já depois dos 35, quase chegando aos 40 anos, né? Eu trabalhando na área metalúrgica, você vai conhecendo muitas pessoas, tal, vai se envolvendo em outras questões, né? CIPA, esses negócios, sempre me envolvi nessas questões e fui convidado uma época para trabalhar na diretoria dos sindicatos metalúrgicos aqui de Itu. Sim. Então, eu me ingressei, né, participei de uma chapa, participei de uma eleição, fui eleito e lá eu permaneci por 2 mandatos, né, por 8 anos como diretor dos sindicatos metalúrgicos. Lá no sindicato eles têm lá as divisões, as secretarias e eu fui, quando eu entrei lá já fui incumbido de assumir a secretaria de imprensa, né? Aí eu falei, pô, um metalúrgico, né, despreparado e tal, como é que eu vou assumir uma secretaria de imprensa? Eu vou procurar estudar, então, né? E tão importante. Isso, né? E aí eu fui e fiz a faculdade de jornalismo. Foi aí que eu realizei meus... Não era o que eu, né, pretendia, né? O meu sonho sempre foi fazer engenharia, né? Mas também, né, não deixa de ser importante também, mesmo que seja uma faculdade, eu fiz jornalismo e assumi, fiquei tomando conta lá da Secretaria de Imprensa por 8 anos lá no Sindicato Metalúrgico. Fantástico. O que me chama muita atenção para você que está em casa é que talvez você já esteja há 30, 35 anos, 40 anos de idade, e o que eu aprendo aqui com o Luiz é o seguinte, nunca é tarde para você começar a fazer aquilo que você precisa fazer quando se trata de estudar. Nunca é tarde de você iniciar uma faculdade, nunca é tarde para você começar a fazer um curso importante e o momento de fazer isso é aqui agora. Se você tem interesse de crescer, esse é o momento. Não espera passar os anos, não espera passar as dificuldades para você querer fazer aquilo que é importante para a sua carreira. E com muita honra e clareza você está trazendo isso como uma realidade real para nós. Né? Com certeza. Na prática, estudar aos 35 anos é só para quem é valente. É só para quem realmente tem disciplina e está focado nos resultados. E como é que foi isso para ti? E aí deu certo como diretor, num cargo alto. E aí, como é que foi essa parte da imprensa dentro da associação? Então foi importante, porque eu venho do chão de fábrica, né, que é o linguajar que a gente usa no ramo metalúrgico, quando você está no sindicato, a gente vem da fábrica, então você já sabe realmente o linguajar digamos assim, do peão, né, do trabalhador em si. Então eu fiz uma revolução na realidade no jornal, no boletim metalúrgico que o sindicato tinha. Era um jornal que era meio ruim de ler, o pessoal reclamava, quando você entregava na porta da empresa, o pessoal sempre deixava dentro dos ônibus, jogava no lixo. Então eu tinha essa visão que precisava ser melhorada alguma coisa. Sim. Então com essa visão que eu vim também do chão de fábrica, de dentro da empresa, eu sabia o que eles queriam. Aí eu cheguei e fiz uma mudada estratégica no jornal, onde nós tivemos um grande sucesso. Até hoje o jornal ele é feito da mesma forma que eu elaborei. Tem pessoas hoje competentes que trabalham lá, porque eu saí da diretoria, mas continuaram a mesma linha que eu... Tem a mão do Luiz lá. Tem. Eu fico contente porque por 8 anos eu mudei algumas coisas e deu certo, né? Então foi muito legal. E fantástico. E através dessa experiência também, depois eu vim trabalhar o jornal do nosso amigo Normino, que é o jornal da Nova, também peguei ele, dei uma revolucionada no jornal, tive outra experiência fora do ramo metalúrgico. Então a gente vem trazendo algumas coisas, além do meu ramo metalúrgico, o ramo da empresa que eu trabalho, eu também faço outras coisas, alguns bicos na área de jornalística. Sim, fantástico. Me fala uma coisa, você é muito conhecido no mercado empresarial como PC, né? Sim. Explica para nós, por que isso? Então, o meu nome, na realidade, é Luiz Carlos Pseudônimo, né? Sim. Esse pseudônimo vem, acho que até meu pai, quando fundava, disse que foi um erro de cartório, que ele deixou lá para ser registrado. Sim. E de alguma forma o tabelião escreveu o nome errado. Sim. E quando eu estudava, as professoras na época, 4ª série, 3ª série, tinha mania de chamar os alunos pelo sobrenome. Sim. Então, era
o nome da pessoa, chamava, a professora chamava para levar a matéria lá e chamava pelo sobrenome. Como ela ia chamar meu nome, era um nome muito grande, pseudônimo, vem aqui. Então ela começou a chamar Perseu, Perseu, e a molecada começou a dar risada, a tirar sarro, e foi diminuindo, ficou PC, PC. Então isso aí, pelo diminutivo do pseudônimo, pelo diminutivo foi ficando, e daí eu fui conhecido nisso aí, então pegou Deus da quarta série e eu trago até hoje para mim, por ser o diminutivo de pseudônimo. Todo mundo pensa que é Paulo César, alguma coisa, mas não tem nada a ver, é mais mesmo por causa do sobrenome que era comprido e foi diminuído pela professora. Com dois S, né? P-E-S-S. Sem o P mudo, senão fica lá o pseudônimo, né? O nome falso, então não... Mas nessa situação. Fantástico. E nós chegamos num momento muito importante do programa, onde nossos telespectadores também aguardam, que é a situação do Day One. PC, agora nessa nova fase, eu posso chamar assim com muito carinho, quando que as coisas começaram a dar certo? Porque você construiu a Polar. Sim. Quando que as coisas começaram a dar certo? Por que criação da Polar? Por que apareceu a Polar na vida de vocês? Pois é, Átila, também é uma história até legal de a gente explicar. Eu tenho um filho, né, meu filho Bruno, e quando a gente decidiu montar a Polar, foi mais uma questão paternal e maternal. Sim. Né, nosso filho estava engrenado no mercado de trabalho e, de repente, começou a crise e teve um corte na empresa que ele trabalhava e ele ficou desempregado. Então, eu com a Marilda, né, que é a minha sócia proprietária, resolvemos montar alguma coisa para ajudar o nosso filho. Então, vamos montar alguma coisa aí para o nosso filho não ter que ficar correndo atrás, não ficar procurando emprego e tal. E fizemos uma pesquisa de mercado. E no momento, quando a gente pesquisou, a gente tinha várias outras variedades para a gente ir, né? Fast food, né? Tinha franquias de outras áreas. Sim, sim. Mas nós resolvemos ir pela parte metalurgia, até mesmo porque, pela minha experiência de manutenção, né? De empresa, eu falei, vamos procurar alguma coisa em que a gente pode estar usando mesmo. Né, a minha experiência. Esse conhecimento, essa habilidade dentro do seu produto. E daí fomos fazer pesquisa e fomos na área de ar-condicionado, até por indicação de um amigo nosso também. E nós descobrimos que naquela época, o ar-condicionado, há 2 anos, 3 anos atrás, ele estava entre os itens, né, os 5 eletrodomésticos mais vendidos pelas lojas, tanto na parte de internet ou nas lojas físicas mesmo. O varejo, né? Então ele estava entre os 5 mais vendidos, então estava muito em expansão isso aí. E nós percebemos que o mercado não tinha mão de obra capacitada para isso. Tanto que era o crescimento da demanda. Fantástico. Então eu falei, vamos montar então, vamos, né, pesquisar, vamos criar uma empresa para atender essa demanda que tem no mercado. E fomos atrás, pesquisar. Eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vamos capacitar. Né? O Bruno, meu filho, gostou da ideia e tal, vamos procurar cursos para tentar capacitar. Sim. E é para a gente atender a demanda. O Bruno fez o curso técnico, qualificou, nós corremos atrás, né, de quando era fornecedor, onde a gente podia ir atrás das máquinas, das ferramentas, e é onde a gente chegou na Polar. Né? Foi onde que a gente conseguiu chegar naquele que era adequado para a gente montar a Polar ar-condicionado. Fantástico. E 2 coisas que eu levo de muita relevância para nós primeiro, antes de abrir um negócio, antes de inserir no negócio, faça uma pesquisa de mercado. Procure avaliar quais são as oportunidades que você tem naquela cidade, na sua cidade ou na sua região, e para ver o quanto você pode escalar esse negócio de forma saudável. Né? E uma segunda coisa muito importante, que é muito relevante que você falou, PC, é a questão de se qualificar e de se preparar para esse mercado com foco no consumidor. Sim. Né? Porque tudo que você fez foi com foco em quem você já ia oferecer o produto. Com certeza. Então, a Polar ela já nasce com sucesso só por um princípio muito específico. Nasceu da necessidade desse cliente que não tinha essa qualidade que vocês observaram, e aí nasce a Polar não como empresa de ar-condicionados, mas como uma empresa de atender a necessidade de quem precisa deles. E uma empresa familiar, né? E uma empresa familiar. Gerada pela minha esposa, né? Que trabalhava na área de banco, né? Ela era bancária, saiu para tomar conta da empresa, na parte administrativa, eu metalúrgico, e o meu filho também, que já trabalhava em metalurgia, então a gente já vem com uma experiência. E né? com um grande propósito, né? O próprio filho, sendo o leão lá por trás da empresa, fala, empresa, cresce, porque o legado vai ficar para mim. Fantástico. Nós já voltamos já a conversar. Incrível receber você aqui, gratidão. Você que está aí nos assistindo, fica aí, daqui a pouco a gente já volta. Sensacional, muito relevante. Até logo.
Para me sentir bem, eu faço exercício todos os dias e tenho uma alimentação saudável. Agora, para ter uma visão como eu tinha aos 30, enxergando tudo de perto e de longe, eu só confio na Óticas Carol, que cuida da minha visão, ainda me deixa linda. Passa na Carol você também. Você encontra lentes multifocais Varilux com preço que você nunca viu. Óticas Carol. Mais de 1000 lojas em todo o Brasil. Esse é o programa Café de Negócios e o nosso objetivo é trazer empresários, empresárias, empreendedores e empreendedoras para nos ensinar suas histórias de vida na prática para crescermos juntos na questão de aprendizado sobre o seu negócio e a história do seu negócio. E hoje eu estou recebendo aqui o Luiz Carlos, pseudônimo, mais conhecido como PC no mercado empresarial aqui da região. Ele que é CEO da Polar Ar-Condicionados. PC, estávamos falando dessa mudança, né, da sua vida profissional junto com a sua esposa que era bancária e vocês tomam a decisão de montar um novo negócio com pesquisa de mercado, conhecimento do consumidor, mas com um propósito muito especial que é o próprio filho, ou seja, é construir um negócio para deixar um legado para o próprio filho. Sim. Conta para nós essa maravilha. Então, a gente saiu da nossa zona de conforto, na realidade, né? Eu com a minha esposa tínhamos até o privilégio de poder viajar final de ano, né? A gente saía em viagem, ficava alguns dias viajando e a gente abriu mão disso, né? Faz já uns 2, 3 anos que a gente não faz mais isso, porque a gente até usou a nossa economia que a gente tinha para abrir a Polar, já visualizando e pensando realmente no futuro do nosso filho, até mesmo no meu futuro, né? Porque eu estou próximo em aposentar e eu pretendo continuar trabalhando, né? Lógico. Então, isso é uma empresa visada também nesse caso. Mas foi mais voltado ao nosso filho, que tentando ajudá-lo, né? No mercado de trabalho. E isso para nós é muito gratificante. Então, é uma empresa familiar realmente, mas com uma especificidade, né? Tem que para ajudar realmente e crescer junto com a família. Toda empresa que tem um motivo muito relevante, as chances dela continuar escalando e crescendo no mercado são muito maiores daquelas que não têm um motivo. Eu fico imaginando vocês no dia a dia, eu fico imaginando você, a Marilda, a gestão da empresa no dia a dia, com esse motivo martelando a cabeça de vocês. É pelo nosso filho. Como é que é o dia a dia disso na prática da gestão? De saber que o motivo dessa empresa crescer é o próprio filho. É muito mais responsabilidade, né, Átila? Mesmo porque o nosso filho deu para nós a gratificação de nos dar uma netinha, né? Então eu já sou avô, né? A minha netinha tem 1 ano e 3 meses. Como é que é o nome dela? A minha netinha... Pois, tão nervoso que eu esqueci o nome da minha netinha. Não, ela se chama Sofia, minha Sofia, netinha. então manda um beijo lá para ela. Sofia, um beijo para Sofia. Então, tanto nervosismo que eu esqueci o nome da neta. Mas assim, a gente fica muito feliz, né? A gente ter a nossa netinha e a gente pensa no filho justamente por causa disso aí, né? A gente já pensa nele e com certeza ele também vai trabalhar já pensando na filha dele. Claro. Então, isso faz com que a empresa realmente cresça, a gente faça um serviço para o consumidor final, fazendo com mais carinho, né? Com mais vontade, com mais qualidade, já pensando realmente que isso aí é para o futuro da família, né? Com certeza. É construir um legado, é fazer com que a Polar se torne uma empresa verdadeiramente de mercado. Sim. Que tenha uma história, que deixe um legado e que os clientes e os parceiros entendam e reconheçam isso. Sim. Eu acredito que para o caso do Bruno é igual, porque ele está levando isso para ele está entendendo esse valor e dificilmente ele vai esquecer de tudo isso. Então, as chances dele continuar esse legado e levar isso adiante é muito grande. Sim, a gente espera isso. Fantástico. PC, como vô, pai, empresário, tem essa história incrível. Conta para o pessoal que está lá em casa, conta para nós, quais são as dicas que você dá para quem está começando agora no mercado de empreender, de montar o seu próprio negócio? Então, Átila, hoje a gente vê que o mercado ele é um leão, né, cara? Se você bobear, você é comido por ele. Então, a gente, no dia a dia, você tem que está correndo atrás, você está lutando aí uma concorrência desleal, né? Por causa da chamada crise que tem aí, que a gente vê que realmente tem uma crise, né? Tem muitos profissionais que
estão lutando também no seu dia a dia para ganhar o pão de cada dia e estão abocanhando alguma parte que a gente está trabalhando. E para a gente dá realmente 3 dicas aí para quem está começando. Sim. E até nós, né, nós temos isso aí como prioridade. Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, né, você tem que ter a qualidade no serviço, o que vai diferenciar você no mercado de trabalho de uma empresa ou de outra, ou da própria concorrência. Desleal ou não? Desleal ou não, né, porque às vezes quando você vai criar uma empresa, a gente tem metas, a gente tem o nosso produto, a gente sabe quanto que vale no trabalho do dia a dia, mas você tem que saber aquilo que você está cobrando, por que está cobrando aquilo. E tem pessoas que não, né? Do jeito que chega, faz, não se preocupa com isso. Nós nos preocupamos com a qualidade, tanto na qualidade profissional, né, na hora de fazer o serviço, como na qualificação que nós tivemos com o nosso profissional. Né, ferramentas que a gente tem, então tudo isso é importante no dia a dia. Então, a primeira dica que a gente dá, a qualidade do serviço, a qualidade dos profissionais que estão indo para fazer um serviço. Né, você está levando aí um nome, né, para defender, então tem que ter esse problema. Fantástico. Qual seria uma outra dica? A outra dica que a gente dá, nunca desvalorize seu trabalho. Não importa quando você chegar e fazer um orçamento e que você tenha 2 ou 3 que fez o serviço mais barato. Você tem que ter consciência, você tem que conseguir convencer o pessoa que vai lá te contratar, o contratante, de que aquele serviço que você vai prestar vale a pena aquilo que você está cobrando. Porque a gente hoje, como eu disse, como a concorrência é tão desleal, você acha muitos serviços mais baratos que o seu. E isso em todas as áreas, não é só na nossa área de ar-condicionado, não é qualquer área que você vai, hoje tem muito trabalhador aí que está, né, foram desempregados aí nas suas empresas ou trabalhavam em outra área e eles vão trabalhar, né, informalmente. Então, não pagam imposto, né? A gente tem que considerar que a gente tem uma empresa aberta, CNPJ, a gente paga funcionário. Tem uma preocupação com essa lealdade. Quando você sai para prestar um serviço, você tem gasto com combustível, gasto com veículo, tudo isso aí, ferramenta, máquina, né, material. Então, valorize o seu trabalho. Não, nunca chega lá e vou fazer mais barato porque fulano está fazendo mais barato, não. Mantenha aquela meta sua, que de uma maneira ou de outra, se você fazer um bom trabalho, que é aquilo que já falei, na qualidade do serviço, o seu trabalho vai ser valorizado pelo valor. Fantástico, ou seja, quando a pessoa vê valor, eu acho que isso é muito relevante, quando a pessoa vê valor e não preço, ela vem pelo valor. Sim. Por preço, ela vai encontrar qualquer pessoa que tenha um custo menor ou que o orçamento seja menor e ela vai para lá. E isso você vai achar muito. Quando vem por valor ela fica, e eu não acredito num cliente para Polar que não tenha isso, porque a própria Polar tem o próprio filho como modelo de motivo para que ela cresça, ou seja, não é qualquer empresa. E antes da gente estar montando a nossa empresa, a gente fez uma média de trabalho, uma média de mercado, então a gente não é o mais caro, não é o mais barato, mas estamos na média. Está na média com qualidade. Claro, aquilo que a gente está oferecendo realmente é aquilo que vale a pena o cliente investir e ele vai saber que depois ele vai estar contratando um serviço de qualidade. E se encaixa aqui muito bem a questão da importância de você valorizar aquilo que você faz, ter qualidade, mas principalmente procurar se preocupar com o valor. E o valor é muito importante. PC, e a terceira dica, qual que é? A terceira dica é que a gente fala que o cliente é o mais importante de qualquer negócio. A gente valoriza muito o cliente, tanto antes, quando a gente está oferecendo o nosso serviço, como pós, né? Depois do serviço. A gente tem o hábito, a Polar tem o hábito, depois de a gente realizar nosso trabalho, a gente ficar aí entre 2 ou 3 meses prestando assessoria ou ligando para os nossos clientes para dizer, para perguntar como que o serviço foi realizado, se está funcionando bem. Então, a importância de você considerar e você reconhecer que o cliente é mais importante para a empresa do que tudo que a gente tem, é a terceira dica que a gente dá. Nunca esqueça do cliente. Se relacionar com esse cliente. Sim. Fantástico. Fazer tipo uma amizade mesmo com o cliente, porque esse cliente talvez ele indica outra para você. Né? A gente sabe que as empresas grandes, de grande porte, não tem isso, mas nós, na empresa familiar, é importante essa convivência e essa relação com os clientes. Fantástico. E nós temos um grupo que a gente valoriza bastante, que é o Clã Empresarial, e o qual a Polar Ar-Condicionados faz parte também. O nosso propósito com o Clã Empresarial é reunir empresários da região para troca de relacionamentos, network na prática. E você vai aprender não só aqui no programa Café de Negócios, mas presencialmente com os empresários, conversando com eles e crescendo junto com cada um deles e fazendo negócio. Se você tiver interesse de participar, é só mandar um e-mail para eventos@polar.com.br
@clãempresarial.com.br. PC, foi muito bom ter você aqui com a gente e a importância disso, de você trazer essas informações na prática, de valor, de gerar valor e a importância disso. Muito obrigado pela sua participação e pode ter certeza que muitas pessoas lá do outro lado estão vendo valor nisso e aprenderam muito na prática com você e sua experiência de vida. Eu que agradeço pela oportunidade, Alisson. Esse é mais um programa Café de Negócios e o nosso objetivo é trazer empresários e empresárias de valor para trazer temas relevantes e nos ensinar juntos. Até o próximo encontro. Um forte abraço.